me esconder. Não há difíceis, não há impossíveis, não há um milagre que não possa fazer. Eu me achego tão vazio em tua presença. Sei que não sou digno do teu amor, mas eu necessito da tua essência. Oh, vem, Senhor, me encher do teu poder. Quero ser um odre novo, cheio de vinho novo. Abro mão da velha estrutura pra receber o fruto da tua vinha. Quero ser um odre novo, cheio de vinho novo. Abro mão da velha estrutura pra receber o fruto da tua vinha. Aleluia, né, pastor? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o programa Águias de Deus, e como é bom podermos adorar a Deus, né? Isso é um pouco do que o Espírito Santo tem soprado em nossas vidas, né, pastora? Esse desejo de estarmos na presença dele, de sermos odres novos para poder provar cada dia mais do vinho novo de Deus, né, pastora? Amém, glória a Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito. Amém. Né? A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amados que estão nos assistindo. É um prazer podermos entrar na tua casa para te abençoar com a palavra de Deus. Amém? E lembrando, pastor, né? Odre novo, né? Só pode receber o vinho novo, ou vinho novo, em odre novo. Lembrando que para receber vinho novo é necessário se sacrificar, né? Jesus já pagou o preço? Sim, mas nós precisamos morrer na cruz de Cristo, nascer de novo para receber este vinho novo. Como está falando, a mudança de estrutura, mudança de mentalidade, de caráter, tudo aquilo que nós já falamos. Ou seja, na edição passada. É gostoso a gente cantar um louvor assim, mas é de sacrifício. É, sofrer. Viver é sacrifício. Sofrer essa transformação, né? Sede transformado segundo a renovação do vosso entendimento, para que podeis provar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E puxando um gancho, né, pastor Paulo Guilherme? Amém. A religiosidade não nos deixa ser um odre novo, né? Nós vimos ali também, já na outra edição ali, antes das 7 igrejas da Ásia, que o religioso, toda vez que ele recebia a palavra nova, né, pastor? A nova aliança, ele se quebrava, porque ele não entendia o reino de Deus. E a religiosidade é uma das coisas que, infelizmente, tem impedido muitas pessoas de verem a Deus, de sentirem ao Senhor, de ouvirem a sua voz e de terem atitudes que agradam ao Senhor. E, infelizmente, hoje, grande parte da Igreja de Cristo, que às vezes diz que não é religiosa, infelizmente tem levado uma vida religiosa, né? A gente vê pelos acontecimentos nesses tempos da igreja, como também às vezes a igreja tem estado indiferente aos sinais dos tempos, a tudo que tem acontecido, né? Então nós vamos estar falando um pouquinho a respeito disso, né? De situações, de como nós podemos vencer e quebrar essa religiosidade. Glória a Deus. Vou estar lendo o texto aqui do Evangelho de João, capítulo 4. Vamos iniciar aqui, capítulo 4, versículo 5 em diante. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus
junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu? E bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe queres? Respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Amém. Uma palavra, um texto profundo, com muitas revelações de Deus, onde a pastora leu ali, começa dizendo que Jesus, cansado da viagem, né, ele parou para descansar ali em um poço, porque, amados, a viagem ela cansa, a missão ela cansa, a obra de Deus muitas vezes ela cansa. Por isso nós vemos que há momentos em que Jesus ele se retirava para orar, para recarregar as baterias, para ter comunhão, intimidade com o Pai, porque é necessário isso. E Jesus ele vai bem aonde havia ali um centro de religiosidade, né? Porque havia o poço de Jacó, Jacó havia cavado aquele poço, e para os samaritanos aquele lugar era um lugar sagrado, né? Era um lugar que eles respeitavam muito. E Jesus, estando ali, se aproximou uma mulher samaritana. E Jesus dirige a palavra a ela, pastora, pedindo água a ela. E aquela mulher, ela fica muito surpresa, porque ela era samaritana e Jesus era judeu, né? E ela até indaga: como pode, né, você sendo judeu, pedir água a mim, né, que sou samaritano? E existia uma rivalidade muito grande entre eles. Por quê? Os samaritanos eram judeus que haviam, na época do exílio, se misturado com outras culturas, com outros povos pagãos, né, e havia gerado essa raça de samaritanos. Ou seja, os samaritanos eram judeus que não eram considerados puros. Por isso os judeus abominavam eles. Era um populacho, né? Existia uma divisão entre eles ali. Existia uma recriminação, né? Existia um preconceito também racial. Com certeza. Né? Por causa da mistura de raça dos samaritanos. Então, por isso esse choque, quando Jesus, ele, primeiro passo da quebra da religiosidade, um judeu, né, do homem se reportar a uma mulher e pedindo um favor, né, pastor? Olha a humildade de Jesus aí. Ele inicia um relacionamento com ela. Estabelece. Né? Estabelece uma linha de relacionamento, ele se comunica com ela, né? E nós sabemos que a religião, a religiosidade, ela tem muito mais separado o homem de Deus do que aproximado o homem de Deus, porque a religião, ela significa ligação, né? Religar o homem a Deus. E na verdade a gente vê que hoje a religião ela tem muito mais separado, porque as pessoas criam métodos, conceitos dentro das suas religiões, as suas crenças, e elas isolam as outras, separam as outras. E a palavra diz que Jesus ele veio justamente para salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? E havia ali então aquela tradição, né? Tanto é que há um momento em que aquela mulher, ela questionando Jesus, conversando com Jesus, ela pergunta: mas aonde é o lugar certo de se buscar a Deus?
né? Aqui em Samaria, onde a gente acredita e busca, ou lá onde os judeus dizem, em Jerusalém, né? E Jesus, ele fala, olha, na verdade não é nem em Jerusalém nem em Samaria. A hora vem, agora em que o Pai procura a verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, pastor, aquela mulher, ela estava conversando com o Filho de Deus e ela não conseguia enxergar. Ela estava conversando com o pão da vida, né? Com a água viva, mas ela não conseguia enxergar, porque a religiosidade engessava ela. A religiosidade nos impede de enxergar Deus. A religiosidade nos impede de ouvir Deus. A religiosidade nos impede de fazer aquilo que é agradável a Deus. A religiosidade nos impede, às vezes, de estabelecer os nossos conceitos dentro da religiosidade, às vezes, de amar quem precisa ser amado. Porque nós fazemos, às vezes pregamos tantas coisas que, infelizmente, a nossa religiosidade nos impede de viver, né? Estava falando esses dias até lá no ministério, às vezes nós falamos que deve-se amar o mendigo, deve-se amar a prostituta, deve-se amar o viciado, só que quando nós estamos na rua e nós enxergamos uma prostituta, né, pastora? Aquilo lá nos escandaliza. Vemos muitas vezes como religioso. Vemos a prostituta como prostituta. Com certeza. E Jesus não viu aquela samaritana que era uma prostituta, uma adúltera. Ele não viu como uma adúltera, ele viu como uma filha de Deus. No entanto, ele confrontou. Ao contrário, o religioso ele já chega cobrando e apontando o dedo. Jesus já chegou se colocando por menor, né, pastor? Olha a quebra da religiosidade para ele poder entrar no problema dela, confrontar o pecado. E às vezes as pessoas acham que o verdadeiro cristianismo, que a religião, como o pastor disse, para Deus religião é cuidar dos pobres, fazer bem para as viúvas, né? Cuidar das viúvas, mas o cristianismo é viver o perdão, graça e misericórdia. É bem diferente. Amém. E Jesus trouxe essa mentalidade para ela, quebrou naquela conversa, né? Ele se colocou por menor, pediu um favor para ela, para ele poder entrar na verdade. E o religioso ele quer matar, ele não quer curar. Jesus não. Ele queria curar aquela mulher, então ele se colocou por menor, ele estabeleceu um relacionamento, um diálogo com ela, ele falou a respeito da água viva do reino de Deus, ela disse que queria, ele confrontou o pecado dela. Então, Jesus não viu, como o pastor está falando, a prostituta, a adúltera como uma adúltera. Ele confrontou, sim, o pecado, mas ele viu nela uma filha de Deus. Jesus ainda fala assim, ó, se tu soubesse quem está te pedindo água, tu me pediria água viva. Ou seja, aquela mulher estava acostumada a beber água parada. E, infelizmente, esse é um grande problema da igreja hoje na terra. É que o Espírito Santo se move sobre a terra, né? Há um avivamento, há um mover das águas sobre a terra, mas muita gente está bebendo água parada. Pastora, tem faltado revelação da palavra para as pessoas. Muitas pessoas vão à igreja, assistem o culto, recebem a palavra somente como informação, como um religioso. Você vai pregar para ele fala, isso eu já conheço, eu já ouvi. Daniel na Cova dos Leões, já ouvi 30 vezes. Da mulher samaritana, eu já ouvi trocentas vezes. Porque eu ouvi a palavra de uma forma racional, né, pastor Billy? Ela vem no intelecto, a palavra primeiro a gente ouve, ela vem no entendimento, mas tem que descer ao coração, ao espírito do homem. E quando ela desce ao espírito do homem, quando há um entendimento espiritual, não só no racional, porque tem que trabalhar os dois, né? Quando desce ao espírito do homem, ela gera o quê? Transformação, que é o tal também do vinho novo e outras novas nós cantamos porque agora. Enquanto a palavra só for informação, ela vai gerar conhecimento. Mas é diferente de João 8,32, onde fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque esse texto, ele está falando a verdade, a revelação. Então, quando a palavra ela chega não somente como informação, só para gerar conhecimento, mas quando ela gera a revelação, ela traz revelação, ela estoura cativeiros, ela não nos deixa mais permanecer da mesma forma. Né? É o que está escrito lá em Romanos 12, sedes transformados segundo a renovação do vosso conhecimento, entendimento. Ou seja, a renovação do entendimento é o quê? É a revelação da palavra para a tua vida. Não é somente o que você vai saber, é o que você vai viver, é o que você vai pôr em prática, é isso que vai quebrar a religiosidade.
né, pastor? Então, pastor Billy, você falou sobre água parada. Quando ele ofereceu para ela, se você soubesse quem é que te pede água, conhecesse o dom de Deus, o dom de Deus é o dom da vida. Amém. É o dom da vida eterna, o perdão, a misericórdia, a salvação da alma dela. Ele disse assim para ela, você me pediria água? Aonde tem essa água? Ela estava cansada de beber de água parada. E por quê? Fala aqui que ela aproximava mais ou menos na hora... Cadê aqui? Na hora sexta, ela aproximava. Eram 3 horas da tarde. Aproximadamente 3 horas da tarde, porque ela tinha vergonha de encontrar um religioso lá. Porque o religioso talvez ia apedrejar, ia o religioso ia falar, sai daqui sua indigna, sai daqui sua adúltera, e ela tinha vergonha, então por isso ela ia ali 3 horas da tarde, porque não tinha ninguém. Imagina, gente, 3 horas da tarde debaixo de sol quente, e buscava para não encontrar com um religioso. E pastor, imagina hoje quantas pessoas, às vezes elas até criticam o lugar onde elas congregam e dizem assim, na minha igreja não acontece cura, na minha igreja não acontece libertação, porque a gente conversa com muita gente, as pessoas se queixam, né? Mas na verdade é assim, amados, nós temos que ser agentes para despencar essa manifestação da glória de Deus onde nós estamos, onde nós congregamos, porque a terra geme pela manifestação da glória de Deus nos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, então a glória de Deus tem que se manifestar. Enquanto nós sustentamos a religiosidade, às vezes você está vendo que não acontece onde você congrega, só que também você não faz nada para que isso seja quebrado, ou seja, continua indo buscar água do poço. Não é verdade, pastor? É verdade. Continua buscando, ou seja, se conformou, é muito mais fácil você criticar do que você fazer a diferença. E outra, crítico geralmente é um grupo muito grande, né? E a gente falando de religiosidade, às vezes quando a gente vê um mendigo, a gente prega tanto amor na igreja, mas às vezes de repente você vê um mendigo batendo na porta da sua casa, né? Você olha lá, você vê que é um mendigo, você não atende, ou na rua, na calçada que você está indo, quando você vê um mendigo, você corta a volta, porque a religiosidade, ela faz você enxergar primeiramente o quê? A situação social dele, e você sentir repugna, faz você sentir o mau cheiro dele, né? Faz você ver que ele está todo descabelado, sujo, né? E aquilo ali, a religiosidade impede com que o amor de Deus seja manifesto através da tua vida. Pastor, eu queria comentar sobre isso, uma passagem bíblica no Templo Formosa, né? Ali tinha um paralítico ali, em frente do Templo Formosa, e ele pedia esmola, os religiosos passavam e enchiam a canequinha dele, né? Estendia a desencargo de consciência, né? Porque o religioso, desencargo de consciência na canequinha. Você vê, eles iam para dentro do templo, você estava comentando, eles iam para dentro do templo, mas só que eles viam o mendigo como mendigo. Porque o religioso vê o mendigo como mendigo, não vê o mendigo como filho de Deus. E engraçado que eles não levavam o mendigo para dentro do templo. Por quê? Porque a religiosidade não deixa as pessoas, pastor Billy, não deixa as pessoas entrarem no reino de Deus. Fica do lado de fora. Amém. Mas quando aqueles 2 homens, né? Pedro e João. Pedro e João estavam entrando no templo e falaram assim, por favor, me dá uma esmola. Eles olharam, fitaram os olhos nele, quer dizer, já olhou olho no olho. Né? Já olhou... Já não desviou nem o olhar. Né? Já olhou com dignidade, já olhou para os olhos. E ele disse, eu não tenho prata e não tenho ouro. Nós não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Né? Levanta e anda. Né? Ele abriu a porta do reino, e aquele homem, assim que ele passou por essa experiência do verdadeiro cristianismo, de Jesus na vida daqueles 2 homens, ele entrou saltando dentro do templo. O que aconteceu? Ele entrou no reino. Quando nós deixamos de ver o mendigo como mendigo, o adúltero como adúltera, né? Nós vimos como filhos de Deus, nós abrimos a porta do reino de Deus e as pessoas recebem cura, como a mulher samaritana. E aí os religiosos se assustam com o milagre, se assustam em ver aquele que estava com a sua vida desgraçada, está sendo restaurado. E acha que é do diabo. E o cego Bartimeu, pastora?
que quando ele vê a possibilidade, ele sente a possibilidade dele ser curado, que ele ouve falar que Jesus está passando ali, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. O que os religiosos fazem? Posso dar uma deixa aqui, pastor Gui? O religioso, ele vê o deficiente físico como deficiente. O verdadeiro filho de Deus, aquele que tem o reino no coração, ele vê o deficiente como um filho de Deus. E foi isso que aconteceu. Com certeza, começaram a falar para ele: cala a boca, tentaram calar para ele. Amados, o religioso, ele tenta calar aquele que está clamando a Deus, aquele que está buscando avivamento, aquele que está buscando cura, aquele que está buscando libertação. Infelizmente, o religioso, a religiosidade tem engessado a igreja de Jesus hoje, tem impedido as pessoas de chegarem até Jesus. Eles escolhem quem pode ser salvo, quem não pode, sendo que não tem esse poder. Esse dom não é do homem. Pastora, muitas pessoas que estão aí no mundo, eles não têm ido para a igreja por causa da nossa religiosidade. Com certeza. Porque nós ficamos apontando, criticando, nós ficamos condenando as pessoas. Amados, Jesus veio para salvar aquilo que estava perdido. E nós ficamos criticando, apontando, impedindo as pessoas de chegarem até Jesus. O cego está clamando, amados: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Não importa se ele bebe, se ele fuma, como é que ele vai chegar na igreja? Se vai chegar de saia curta, se vai chegar sujo, se vai chegar cheirando maconha, eu não sei. Mas o importante é que ele chegue até a presença de Deus, com certeza. Quem vai fazer a obra é Deus, é o Espírito Santo, né, pastora? Pastora, a questão da religiosidade, ela é terrível. Ela é terrível. Quando Samuel, o profeta Samuel, ele atravessa a nação, que o Senhor manda ele ungir um rei na casa de Jessé. O que acontece, pastor? Ele chega naquele lugar e os filhos de Jessé estavam todos na casa de Jessé. E Samuel manda todos se preparar e prepara uma mesa, e Jessé prepara um momento especial e coloca 7 filhos ali em volta da mesa. E Samuel começa a passar e olhar um por um para ungir um rei. E na hora que Samuel se empolga, porque ele vê que eram pessoas formosas, homens formosos. E o Senhor fala: Samuel, não ligue para a aparência, não olhe para a aparência, porque infelizmente o religioso, ele se empolga muito com a aparência, né, pastor? Sobre o religioso, exerce o domínio de aparência. Né? Ele não olha com discernimento. Ele olha pelo que se vê. Por isso Jesus corrigiu um profeta tão ungido e abençoado do Senhor. Amados, tem muitos homens de Deus que estão aí na religiosidade e são ungidos, pagam preço pela obra de Deus, são exemplo, mas precisa quebrar a religiosidade. Deus corrigiu. E o povo vai se tornando religioso também nessa questão, porque às vezes o profeta é religioso, o povo se torna religioso. Né? Às vezes o povo acha que o pastor, ou o bispo, ou o apóstolo é usado por Deus porque ele anda de terno importado, porque ele anda de carro importado, né? Porque ele mora numa mansão. Amados, o Senhor fala para Samuel: olha, Samuel, não olhe a aparência, porque eu rejeitei, porque eu não vejo como o homem vê, eu olho para o coração. E aí Samuel pergunta assim: mas Jessé, você não tem mais nenhum filho? Aí Jessé fala: eu tenho um menino que está lá no pasto cuidando das ovelhas. E amados, segundo alguns estudiosos, eles imaginam que Davi, ele era um filho bastardo, porque a palavra diz também que ele era ruivo, fala de alguns detalhes dele que não fala dos outros irmãos. Então provavelmente Davi era um filho de outra mãe, não era da mesma mãe dos irmãos. E isso, pela religiosidade de Israel, o filho bastardo, ele não podia se assentar à mesa, ele não podia comer junto com os outros irmãos, ele tinha que esperar todo mundo comer e depois comer, ou comer do lado de fora. Mas aí Deus usa o profeta Samuel para quebrar essa religiosidade, e ele fala assim: então Jessé, nós não vamos nos assentar à mesa enquanto aquele teu filho não chegar aqui e estiver conosco. E sabe por que Jesus não voltou ainda, amados? Porque ele está esperando os filhos que estão lá
perdidos no pasto, que estão rejeitados e abandonados por causa da religiosidade, voltarem para se assentar à mesa, porque não tem lugar lá na mesa só para mim e para você, para aqueles que estão lá fora também. O Senhor está esperando nós quebrarmos a religiosidade dos nossos corações, das nossas vidas. Glória a Deus. Não há desculpas, não há razões, não há argumentos pra me esconder. Não há difíceis, não há difíceis, não há impossíveis, não há um milagre que não possas fazer. Eu me achego tão vazio em tua presença. Sei que não sou digno do teu amor, mas eu necessito da tua essência. Vem, Senhor, me enche com teu poder. Quero ser um odre novo, cheio de vinho novo. Abro mão da velha estrutura pra receber o fruto da tua vinha. Quero ser um odre novo, cheio de vinho novo. Abro mão da velha estrutura pra receber o fruto da tua vinha. Quero ser um odre novo, cheio de vinho novo. Abro mão da velha estrutura pra receber o fruto da tua vinha. Oh, Senhor, graças te damos, Pai. Quebra toda a religiosidade do nosso coração, porque queremos oferecer água viva para as pessoas, ó Pai, alcançarem vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Esse é o programa Águias de Deus.